revolution somehow. And love explode and bring the dead to life. A love so bold to bring a revolution somehow. Now I'm lost in your freedom, and this world I'll overcome. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring like a lion. Let hope arise and make the darkness hide. My faith is dead, I need a resurrection somehow. Now I'm lost in your freedom, and this world I'll overcome. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring like a lion. He's roaring. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring like a lion. He's roaring like a lion. Such a new world, the lost will be found. The freedom we live is one we cry out. Carry the cross, you died and rose again. My God, I'll only ever give my all. You send son, heaven to earth. Live us all, it's eternally heard. I still for truth, and all I found is you. My God, I'll only ever give my all. And Jesus, wherever for your name, we'll never be ashamed of you. I praise and all we had today. Take it up, take it up. Bom dia, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Vamos iniciar aqui mais uma Escola Bíblica Dominical em nome de Jesus. E nós vamos falar com Deus, amém? Pai, em Tua presença aqui estamos mais uma vez, Deus.
Nós te agradecemos, Pai, pela semana abençoada que tivemos, Pai. Tivemos luta sim, Senhor, mas o Senhor esteve conosco, Deus. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe cada irmão meu, ó Deus, cada um, Senhor, que está assistindo, ó Pai, que está cultuando, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada um, Senhor, dos nossos queridos irmãos, ó Deus, em nome de Jesus. Cuida deles, ó Pai, livra do mal, em nome de Jesus, Pai. Te pedimos, recebe o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai, e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, mas todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai, e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia as propostas vêm, me chamam, mas todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Eis-me aqui, tanta fraqueza, diante da tua grandeza, se vê o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente, sonda agora esse coração, veja Senhor se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional, o Espírito Santo pode se achegar e fazer morada.
quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Deus abençoe seu dia, que seja um domingo de paz e alegria, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Vamos orar para iniciar nossa escola dominical? Senhor nosso Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos por mais esse privilégio de estarmos aqui reunidos no teu nome, ó Deus. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Espírito Santo do Senhor, Pai, que Ele venha nos ensinar, Deus, em nome de Jesus, ó, que nós venhamos não somente aprender, mas praticar a tua palavra, Senhor, que nós possamos guardá-la no nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor, ó Deus, que nós possamos ter uma vida que glorifique o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Hoje o nosso texto base vai ser João, do 13, João capítulo 13, do versículo 4 ao versículo 13. E o tema é praticando a humildade. Mas antes da gente entrar no tema, eu queria ler com vocês, para a gente entender o que é a humildade e o que é o oposto da humildade, né? O oposto da humildade é o orgulho. Ó, achei uma definição bem interessante do orgulho aqui, ó. O orgulho é um substantivo masculino que deu a origem catalão orgulho, que é uma característica de alguém que tem um conceito exagerado de si próprio. Também pode significar altivez, soberba. Também transferir o centro do seu pensamento e das suas ações do Criador para si mesmo. Pegar as atribuições de Deus e dar a nós mesmos. O orgulho, altivez, eu posso, eu sou, eu faço, eu aconteço. Isso é orgulho. E a Bíblia ela é muito clara lá em Tiago 4:6. Antes dá mais graça, portanto ele diz: Deus resiste aos orgulhosos, mas
dá graça aos humildes. E o que é ser humilde? Qual é a definição de ser humilde? Humilde é ter um conceito equilibrado de si mesmo, sem buscar honra para si. É saber quem nós somos. E quem nós somos, minha amada, meu amado? Quem nós somos, meus irmãos? A Bíblia fala de algumas pessoas que se apresentam diante de Deus de alguma forma. Davi, lá no Salmo 6, ele se apresenta como fraco, um rei, mas diante de um Deus, ele se apresenta como um homem fraco. Isaías, quando ele tem uma visão, quando o templo enche ali da presença do Senhor, ele vê os anjos, os querubins, ele se apresenta, fala: meu Deus, eu vou morrer. Por quê? Porque eu sou um homem pecador, de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Um conceito de quem nós somos pecadores, nós somos falhos, né? E Romanos 3, do 23 ao 24, falam que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estávamos. Mas sendo justificado pela graça, através da redenção que há em Cristo Jesus. Então nós somos pecadores, mas lavados, remidos, por causa da redenção, da justificação que há em Cristo Jesus. Então nós somos pecadores, lavados e remidos por causa de Cristo. E quem é o nosso maior exemplo de humildade? Quem é aquele que nós devemos seguir como padrão? Jesus. Jesus é o nosso padrão de humildade. É o nosso grande exemplo. E eu queria muito que os irmãos abrissem lá, se pudessem abrir lá em Filipenses 2. Sabe, a Bíblia, ela é fantástica, né? Deus nos deu ali, Deus nos dá o nosso manual de fé e de prática. É a Bíblia que nós devemos seguir, né? Diante de tudo e de todos. Lá no versículo 5 do capítulo 2, Filipenses 2:5, Paulo, ele adverte o povo que haja em vós a mesma mente que também houve em Cristo Jesus. Nós, como cristãos, aqueles que aceitaram a Cristo, confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que crê que Ele é o Filho de Deus, que Ele se entregou por causa dos nossos pecados, morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou e virá nos buscar. Nós, Paulo, nos orienta que haja em vós a mesma mente que também houve em Cristo Jesus. Nós devemos seguir o padrão de quem? De Cristo Jesus. Cristo Jesus, nós também necessitamos ser imitadores. O que é ser um cristão? É um pequeno Cristo. Então nós precisamos ter atitude de palavra, de ações, de pensamentos que seja a mesma de Cristo. Então que tenha em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Continuando 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se fez sem corrupção, tomando sobre si a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, todas as coisas no céu, na terra e as coisas debaixo da terra, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que incrível, que exemplo de humildade. E mais interessante, meus amados, que Cristo não foi humilde só em palavras, ele foi em ações.
né? E o texto que nós vamos, a partir daqui, ser orientados à base do nosso estudo, é que ele não falou só em ser humilde, ele foi humilde. E é isso que nós necessitamos. Nós não sejamos humildes somente no falar, mas também na prática, nas ações, que nós precisamos também sermos humildes. O texto base é João 13, do 4 ao 13. Vamos lá. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-los com toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, para que lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço, tu o sabes agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens partes comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Vós estáis limpo, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vos me chama de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Que fantástico, né? Jesus, ele é fantástico. Ele é mestre e ele veio nos servir. Esse é o maior exemplo de humildade, não só de palavras, mas de ações. Jesus, ele teve um coração de servo, mesmo sabendo quem ele era. Ele era Deus, amados. Lá no versículo que nós lemos, lá em Filipenses, né, ele fala que mesmo sabendo que ele era, ele se despiu, ele deixou toda a sua glória lá no céu e desceu como homem. Mas ele sabia quem ele era. Mesmo assim, ele tomou forma de servo. E vocês sabem que quem lavava os pés dos visitantes naquela época eram os escravos. Era o escravo mais humilde. Então o Senhor, ele tomou como servo, como aquele que veio servir, ele sendo mestre e senhor. Olha que incrível. E muitas vezes nós não queremos servir, amados. Nós queremos ser servidos. Não é verdade? E nós precisamos ser imitadores de Cristo. Nós precisamos ter a mente que também igual a de Cristo. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Tendo atitude de servo, né? Aceitar um lugar inferior. Jesus, ele era para ele estar sendo servido, amado, sendo todas as situações como um senhor e mestre que ele era. Mas ele não, ele estava ali para servir, ele deixou um exemplo. Lá em Filipenses 2:3, que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas com humildade na mente, cada um considere os outros melhor que a si mesmo. Eu ficava me perguntando: Senhor, como assim considerar o outro superior a mim mesma? Como isso? A sua palavra diz amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Eu não entendo. E Deus, pela sua misericórdia, me fez entender que se eu considerar o outro melhor que a mim, eu vou sempre tratá-lo, amá-lo
de forma correta, de forma que isso agrade ao Senhor. Porque isso que Jesus fez, que Deus fez através de Jesus Cristo. Ele nos amou, amados. Ele nos amou a tal ponto de entregar Jesus para morrer naquela cruz. Ele nos amou de tal forma. E é assim que nós precisamos amar. Amar o outro, considerando ele superior a mim. Imagina se todos nós tivéssemos esse mesmo sentimento. Será que haveria maltrato? Haveria tanta inimizade e desunião entre os cristãos? Não, porque sempre considerando, se eu considero o meu irmão superior a mim, eu vou tratá-lo melhor, eu vou amá-lo de forma correta, a forma que Deus quer que nós amemos uns aos outros. Então, Cristo, ele fez isso por nós, ele considerou nós maior do que ele, porque ele, sendo mestre, ele veio aqui nos servir. Sendo pecadores, ele veio aqui se entregar, tomar o nosso pecado sobre ele e pagar o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo nosso pecado, que é a morte de cruz. Derramou seu sangue inocente naquela cruz para que eu e você tivéssemos perdão de Deus. E isso é demonstração de amor, é considerar o outro superior a si mesmo. Jesus é Deus e ele se esvaziou e veio para a terra, veio como um homem, se humilhou a ponto de morrer naquela cruz por causa do nosso pecado, sendo que ele não cometeu pecado algum. Então, é um exemplo que nós devemos seguir, né? E quem faz isso, amado, é quem recebe o amor do Senhor. Nós conseguimos isso por nós mesmos? Não, amados. Nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. Nós precisamos buscar isso no Senhor. Nós buscarmos isso porque nós não somos autossuficientes. Nós não podemos tudo. A Bíblia fala que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. E no contexto de que Paulo falava, eu sei passar fome, sei ter alimento, sei passar frio, sei estar quentinho, sei ter muito, mas também sei ter pouco, sei passar pelo pouco, porque tudo posso naquele que me fortalece. Paulo não fazia isso na força dele, mas na força do Senhor. É provisão da graça de Deus que nós precisamos buscar isso no Senhor. Às vezes as pessoas nos ofendem com certos comentários, nos fazem críticas, muitas vezes não são construtivas, né? Pelo contrário, são destrutivas, mas nós temos que ter a humildade de chegar diante de Deus e falar, Senhor, me ensina aquilo que eu estou errado, que o Senhor me corrija, que o Senhor me ensine a fazer de modo que é certo. Em nome de Jesus, que nós precisamos ser humildes, porque nós, amados, nós não somos perfeitos. Nós não acertamos tudo, nós erramos. E nós temos que ter a humildade de confessar, de reconhecer que nós não somos perfeitos. Mas nós estamos caminhando, nós precisamos ser imitadores de Cristo. E isso o Espírito Santo de Deus nos ajuda, né? Nos convence do juízo, da justiça e do pecado. Nós buscamos no Senhor aprender. Senhor, me ajuda. Senhor, muitas vezes o nosso orgulho nos impede de pedir perdão, de receber o perdão, às vezes até receber o perdão de Deus. Nós somos tão orgulhosos que nós não queremos chegar diante de Deus e confessar os nossos pecados, porque nós achamos que nós podemos, né? Nós achamos que nós estamos no topo. Mas não, amados, nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores diante de Deus e chegar junto de Deus, diante do trono da graça de Deus e reconhecer o nosso pecado, Senhor. Ser humilde o suficiente e falar, Senhor, eu pequei, me perdoa. Sabe, Davi é um exemplo disso, né? No Salmo 6 mesmo, ele chega diante do Senhor e fala, ó Senhor, não me repreenda, não me corrija com a tua ira, não me disciplina com o teu furor, né? Tem misericórdia de mim, porque eu sou fraco. Ó Senhor, sara-me, porque os meus ossos estão perturbados. Um rei chegando diante de Deus e falando, Deus, eu sou fraco. Reconhecendo quem ele era e reconhecendo quem Deus é, a soberania de Deus.
E nós precisamos nós precisamos ter essa humildade de chegar diante de Deus e falar: Senhor, me perdoa. De chegar para o nosso irmão e falar: irmão, me perdoa. Sabe, eu errei, eu pequei, me perdoa. Porque, amados, a falsa humildade, ela é terrível. Porque nós precisamos reconhecer quem nós somos. A partir do momento que nós entendemos quem nós somos, eu sou pecadora e eu preciso de um Salvador, porque eu, pela minha força mesmo, eu não consigo. Então eu preciso do Salvador. E quem é esse Salvador? É Cristo Jesus. É nele que está a minha salvação. A Bíblia fala que todo aquele que confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida será salvo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. Então eu preciso ser humilde o suficiente de reconhecer que eu sou pecadora, mas que eu necessito de um Salvador. E esse Salvador é Cristo Jesus, o qual Deus me entregou o seu Filho para morrer naquela cruz, para que eu tivesse salvação, para que eu tivesse um relacionamento com Deus. E Cristo nos deixou um caminho para que esse relacionamento cresça. E Deus nos deixou a palavra dele falando: olha, que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. E Cristo nos deixou um exemplo de humildade. Humildade, esse mesmo perdão que eu preciso, que eu recebo de Cristo, eu preciso conceder ao meu irmão. Esse perdão, essa humildade de reconhecer diante de Deus: Deus, eu sou pecadora. E chegar e reconhecer que o meu irmão também é pecador, que ele também falha e ele vai falhar comigo. E ter a humildade de conceder o perdão para o meu irmão, ter a humildade de pedir perdão para o meu irmão quando eu errar. Nós precisamos reconhecer, nós precisamos ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo, de humildade, de chegar diante de Deus, diante das pessoas, considerar as pessoas maior, né? Considerar elas, como diz a palavra, melhor do que a si mesmo. Porque assim eu vou tratá-lo melhor. E automaticamente, se todos nós fizermos assim, todos nós seremos tratados da maneira que Cristo deseja. Que todos sejamos tratados bem, com amor, como nós fomos tratados por Cristo, por Deus, né? Reconhecer o sucesso dos outros, olha que interessante, é uma questão de humildade, né? Cada um tem a sua história, né? O que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na vida do outro. O que Deus fez na vida do outro, Ele pode fazer na minha vida de maneiras diferentes, né? E eu preciso ser humilde de reconhecer o esforço do meu irmão, né? De ficar feliz, considerando ele melhor do que a mim mesmo, ficando feliz pelo seu esforço, pela sua recompensa, né? Deus é maravilhoso. Jesus é um exemplo para nós a ser seguidos. Amados, todos nós precisamos de ajuda. Ninguém vive sozinho. Jesus, ele nos deu um exemplo, ele andava com 12. Né? Tinha os mais chegados lá, Pedro, Tiago e João, mas ele tinha 12. E nós precisamos aceitar a ajuda dos outros. Porque muitas vezes nós somos orgulhosos demais para aceitar a ajuda de outra pessoa. E nós precisamos. A uma ou outro ajudou, sabe? Não é bom que um homem esteja só, fale ele em uma ajudadora. Porque é melhor que sejam dois. Porque se um cair, o outro levanta. Nós precisamos uns dos outros, né? E que nós sejamos humildes, né? De chegar a pessoa, olha, eu preciso aceitar a ajuda de alguém. Jesus, ele era patrocinado por várias mulheres, né? Olha, Jesus foi ungido com um perfume, um óleo lá cheiroso, super caro, de uma mulher, de Maria. Então nós precisamos ter essa humildade de aceitar ajuda também, né? De agradar as pessoas, de tratar bem, considerando a outra pessoa melhor do que a nós mesmos, mas no sentido de ser tratado, meu amado. Jesus não está falando para você se sentir
o pó do farelo que caiu da mesa, não sei das quantas. Não, ele está falando que é para você se considerar o outro melhor que a si mesmo, né? Porque a palavra de Deus fala, ama o teu próximo como a ti mesmo. Deus fala para você se amar, porque você é precioso. Nós somos preciosos, amados, você e eu, nós fomos muito caros diante do Senhor, né? Nós custamos o sangue do Filho de Deus. Nós somos preciosos, nós somos importantes para o Senhor, né? E Deus fala que nós precisamos nos amar. Nós somos templos do Espírito Santo, nós somos templos do Espírito Santo e precisamos nos cuidar, nos amar, assim como nós amamos o nosso próximo, né? E nós precisamos considerar o outro superior a nós, com um tratamento melhor. E assim nós seremos reconhecidos pelo amor, que amarmos uns aos outros. Olha que interessante, a palavra de Deus é fantástica. E a gente precisa realmente, como eu disse, tomar cuidado com essa questão da falsa humildade. Porque nós precisamos reconhecer, amados, reconhecer quando nós somos orgulhosos e chegar diante de Deus e falar: Deus, o orgulho habita em mim. E em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, me ajuda. Me ajuda porque eu preciso ter a mesma mente que houve em Cristo Jesus. E Cristo Jesus não foi orgulhoso. Ele foi humilde. Ele foi servo. Ele deu exemplo disso. Então, que nós chegamos diante do trono da graça de Deus, reconhecendo o nosso pecado, com humildade, reconhecendo quem nós somos diante do Senhor e sermos tratados. Você vai ao médico e o médico te diagnostica, misericórdia, que palavra, te fala um diagnóstico de enxaqueca, certo? E você vai tomar remédio para combater o quê? A enxaqueca. A palavra de Deus nos adverte de uma doença chamada pecado, né? E especificamente um pecado hoje que nós estamos tratando do orgulho. Então nós precisamos tomar o remédio para o orgulho. E qual é o remédio? É a humildade. E como nós conseguimos esse remédio? Através da palavra de Deus. Nós chegamos diante do Senhor. Deus, eu preciso ser humilde. Eu reconheço diante do Senhor que eu sou orgulhoso, que eu sou orgulhosa. Me trata em nome de Jesus, porque eu preciso, Senhor, ter a mesma mente que eu vi em Cristo Jesus. E Cristo Jesus não foi orgulhoso. Ele foi humilde, ele foi servo, ele me amou. Ele se entregou por mim, sendo quem ele é. Deus, ele se esvaziou da sua forma, veio aqui na terra, morreu e se entregou por mim. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E tem uma promessa para mim, que ele vai vir me buscar, em nome de Jesus. E como nós fazemos para cultivar essa humildade? Como nós fazemos para buscar essa humildade? Ter uma vida debaixo do senhorio de Cristo. Não é fácil. Nós precisamos buscar no Senhor. É no Senhor. Não é pela minha força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. É Deus quem opera em nós. E nós clamamos diante do Senhor. Nós buscamos ler a palavra do Senhor, orarmos ao Senhor, né? Sermos obedientes, amados. Nós precisamos obedecer a Cristo. Nós sabemos o que temos que fazer e nós precisamos ser obedientes. Jesus demonstrou isso. Ele foi obediente. Ele, lá em Filipenses 2:7, Filipenses 2:7, mas fez sem reputação, tomando sobre si a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Deus, através de Cristo Jesus, ele foi obediente. Olha que fantástico, a morte de cruz. Ele é Deus e ele fez isso. Nós precisamos buscar no Senhor a obediência. Nós precisamos ter essa mesma mente que houve em Cristo Jesus. Ser obediente. Jesus, ele obedeceu a Deus por amor.
né? E nós precisamos ter essa mesma mente de obediência a Deus. Nós precisamos ter no nosso coração que nós somos totalmente dependentes do Senhor. É o Senhor, é no Senhor, é o Senhor, é no Senhor. É buscar isso, amados. Não é pela nossa força. Se for por nós mesmos, nós não conseguimos, amados. Nós conseguimos através de Deus. É do Espírito Santo. É da palavra do Senhor. É através do exemplo que nós precisamos ter um relacionamento seguindo o exemplo de Cristo. Nós não podemos olhar para o nosso irmão. Eu não vou fazer isso porque o meu irmão não faz. Não, eu não vou considerar o meu irmão superior a mim mesma porque ele não me considera. Não, amados. O nosso olhar é em Cristo. Eu vou fazer porque Cristo está me pedindo. Eu vou fazer porque Ele falou para mim. Olha, lá em Mateus 11:29 fala: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Lá em Filipenses 3, no versículo 23, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança, porque servis a Cristo o Senhor. Então, que em nome de Jesus nós possamos fazer tudo em obediência a Cristo, que nós possamos tratar o nosso irmão, independente do jeito que ele nos trate, mas de acordo com a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, tendo a mesma mente que houve em Cristo Jesus, né? Que obedeceu ao Senhor, obedeceu às orientações do Senhor, que nós possamos, em nome de Jesus, obedecer às orientações de Deus, que nós tenhamos um coração humilde, não só em palavras, mas em atitudes. E tudo que formos fazer, qualquer coisa, é para Ele que fazemos, é em nome dEle que fazemos. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, que o Seu Espírito Santo nos ajude todos os dias a ter um coração humilde, Pai, a obedecer a Tua palavra, nos ajuda. Pai, em nome de Jesus, se nós temos sido orgulhosos, que o Senhor nos trate e que nós venhamos reconhecer diante do Senhor o nosso pecado, Pai, e ser perdoadas. E em nome de Jesus, ó Deus, buscar no Senhor, aprender do Senhor que é manso e humilde, Senhor Jesus. Nos ensina, Espírito Santo de Deus. E obrigada por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe nesse dia, amados. Deus abençoe.